Bom, nós estamos nos finalzinhos aí dessa etapa bem longa sobre Elias e Eliseu, porque Eliseu termina um ciclo que não é só dele, mas é do antecessor dele também. Só vou começar relendo o texto no capítulo 13 de 2 Reis, mas no geral hoje nós vamos tentar fazer algumas aplicações, algumas análises sobre esse período como todo. Então, versículo 14 diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu. Jeoás, rei de Israel, desceu a vê-lo e chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eu só queria chamar a atenção mais uma vez para essa frase, porque é bem significativa. Eu vejo, pelo menos lendo alguns comentários, algumas opiniões que eu consigo ver, há bastante divergência de opiniões sobre exatamente qual seria o simbolismo, qual seria o significado dessa frase. Mas pelo menos uma coisa a gente tem certeza, que esse rei, ele não inventou essa frase foi a mesma que Eliseu falou quando Elias foi embora. Então o rei de Israel estava fazendo uma conexão, como nós falamos domingo passado. Ele estava com certeza pedindo uma bênção. Carros de Israel e cavaleiros, chamar Eliseu de pai, é aquela relação como Eliseu tinha com Elias. Ele considerava Elias um pai espiritual, e o rei de Israel está se colocando, até o rei da Síria uma vez chamou Eliseu de pai. Então era uma expressão de respeito, era uma expressão de reconhecimento da autoridade espiritual dele. E agora essa expressão, ele falar carros de Israel e os cavaleiros, tem a ver com o que Eliseu viu quando Elias foi embora. O rei de Israel não está vendo coisa alguma, mas ele usa essa mesma expressão ou para dizer: assim como você pediu uma bênção de Elias, eu estou pedindo a sua bênção. Pode ser assim, e tem a ver também com a necessidade que Israel tinha de proteção, porque Israel está vivendo numa época em que eles estavam sendo bastante dizimados, bastante atacados, justamente pelo rei que Eliseu ungiu. O rei Azael da Síria estava fazendo bastante estrago em Israel durante todo esse período. A gente já mostrou que essa ocasião aqui está acontecendo em torno de 50 anos depois que Jeú foi ungido, depois que Azael foi ungido. Então é muito tempo depois. Então muitas coisas aconteceram depois. Nós vamos voltar a estudar o que aconteceu nesse período. Bom, para a gente fazer então uma análise sobre Eliseu, como eu tenho falado, Eliseu é uma figura, eu acho, um pouco mais difícil de aplicar, lembrando sempre que todos os personagens da Bíblia, todas as histórias da Bíblia podem ser aplicados para nós pessoalmente. Você pode pegar a história, eu gosto de falar sobre Davi e Golias, porque é uma história muito famosa que uso nas escolas dominicais para crianças, e muitas histórias que tem na Bíblia, elas podem ser, elas oferecem lições que podem ser aplicadas para a nossa vida ou para a igreja em qualquer momento. Tem verdades espirituais ali que podem ser aplicadas, indiferente de você saber em que contexto que isso aconteceu originalmente. A maioria da igreja hoje, porque eu lembro de ter lido de uma pesquisa que foi feita com pastores alguns anos atrás,
que mais da metade dos pastores que fizeram a pesquisa, não sei se foi bem representativo ou não, mas eu sei que foi uma pesquisa feita com pastores, que mais da metade dos pastores nunca tinha lido a Bíblia de capa a capa. Se os pastores não leram, imagine, né, o povo em geral. E hoje, quando você fala sobre personagens do Velho Testamento, talvez alguns dos principais, como Abraão, Moisés, Davi, talvez a maioria das pessoas tenha uma ideia, né, que Abraão foi o começo, que Moisés que foi que tirou o povo de Israel quando começou a nação, que Davi foi bem depois, quando estava na terra. Talvez as pessoas tenham algumas ideias gerais, mas eu acho que muita gente hoje na igreja pega as histórias da Bíblia. Se o pastor prega uma mensagem domingo e fala sobre um personagem do Velho Testamento, provavelmente a maioria não tem ideia de onde isso se encaixa na história do povo de Deus, mas isso por um lado é muito ruim, porque Deus tem um plano e a gente precisa saber como Ele executou esse plano. Aquilo que Ele fez visivelmente no Velho Testamento tem muitas aplicações para a história da igreja. Não é que tudo vai acontecer na mesma sequência, né, que você consiga fazer um paralelo perfeito com todas as coisas, mas tem muita relação à ordem dos eventos. E é isso que nós aqui nessa aula nós estamos fazendo mais isso. Nós estamos procurando aplicar as coisas que aconteceram no Velho Testamento para o nosso tempo, para o plano de Deus, para a gente entender. Então, não é errado, não tira o proveito de pregações avulsas, de meditações avulsas, de pegar um livro, de um devocional que não faz sequência e cada dia você medita numa parte da Bíblia diferente. Isso não é errado, mas não poderia faltar a outra parte, que é entender o plano de Deus como um todo, ok? Então a gente está enfatizando muito essa outra parte. Então, estou dizendo isso para dizer, o meu encargo, a minha pergunta, quando eu estudo a palavra, e principalmente para essa aula, eu penso muito assim, Elias, ele veio numa época específica da história. O que ele representa hoje? Como nós podemos aplicar Elias? E como nós podemos aplicar Eliseu? Então, como a gente tem comentado, Elias é uma figura mais fácil de aplicar. Por quê? Porque a própria Bíblia faz aplicações no Novo Testamento, né? João Batista veio para cumprir a missão, uma missão muito parecida com João Batista, e tem profecias que falam de uma missão de Elias que vai acontecer nos últimos dias antes da volta de Jesus. Então, Elias é um personagem mais fácil de aplicar. Eliseu é um pouco mais difícil. Então, nós estamos chegando ao fim da história dele aqui na nossa sequência, e muitas perguntas permanecem. Isso é natural, tem muitas coisas que Deus não revelou ainda, né? Eu tenho muitas limitações, coisas que talvez Deus tenha revelado para outras pessoas, mas que eu não pude ver ainda. Então Deus sempre vai completar com muitas pessoas, não vai revelar tudo nem para uma pessoa e nem para uma época. Tem coisas que Deus ainda vai revelar para outras pessoas em outros momentos, mas eu estou compartilhando até onde eu consegui chegar nas minhas buscas em relação a isso. Então eu só queria lembrar de algumas coisas aqui para a gente. Eu tenho voltado para ver algumas sequências de cronologia, mas agora eu quero ver assim, até essa questão que a gente começou no tempo do reino dividido, para a gente pensar um pouquinho sobre o significado de Eliseu. A gente nunca pode falar sobre Eliseu nesse contexto maior sem pensar em Elias, porque a missão de Eliseu foi completar o que Elias começou. Então não dá para a gente analisar, não dá para a gente pensar sobre Eliseu sem pensar em Elias. A dificuldade de aplicar Eliseu para nós hoje as profecias sobre Elias voltar nos últimos dias, Elias voltar a anunciar a volta de Jesus e Jesus voltar. Então onde que entra Eliseu? Então é difícil a gente fazer essa sequência de Elias e Eliseu pensando na nossa geração, no nosso tempo, porque
ou Eliseu representa já sinais do reino milenar de Jesus já reinando, mas tem muita coisa que não bate, porque Eliseu é um homem que vive numa época conturbada, uma época cheia de idolatria, não tem um avivamento verdadeiro no tempo de Eliseu, as pessoas não voltam assim como nação, pessoas individuais, provavelmente, né, muitas ouviram e se voltaram para Deus, mas uma coisa nacional a gente não vê no tempo de Eliseu. Então, também não seria uma figura muito boa, pelo menos em alguns aspectos, não seria uma figura muito boa do reino milenar. Então, eu esquematizei aqui mais uma vez, só para a gente lembrar da própria questão do reino dividido, que Elias e Eliseu, eles ministram no tempo do reino dividido, e o foco do ministério deles é uma parte do reino dividido. Elias e Eliseu, com exceção de uma carta que a gente tem registrado que Elias escreveu para um rei de Judá, fora isso, tudo que fala de Elias e Eliseu tem a ver com uma parte do reino dividido. O que é o reino dividido? Depois de Salomão, o reino de Israel, o povo de Israel, foi dividido em duas partes, como juízo sobre Salomão, filho de Davi, né? Por causa da infidelidade dele, Deus falou com ele: no tempo do seu filho, eu vou rasgar 10 tribos fora do seu reino, você vai ficar só com Judá, seu filho, não no seu tempo, mas no tempo do seu filho, o reino vai ficar dividido. Então, foi o que aconteceu. Então, o reino dividido é Judá, que ficou com a descendência de Davi. Israel são 12 tribos. Normalmente, se fala de Israel como sendo 10 tribos. E normalmente se fala de Judá como sendo uma tribo. Mas, na verdade, tem um pouco de confusão ali, porque Benjamim parece que ficava muito junto com Judá, então a conta das 12 tribos poderia incluir Benjamim, parece que Benjamim foi mais ou menos absorvido por Judá, mas tem uma outra tribo que sumiu no meio de Judá, que é Simeão. Lá atrás, Simeão tinha um território que ficava quase dentro da tribo de Judá, então ele também ficou lá dentro. Então, assim, eles não faziam questão de enumerar, era um número mais simbólico, né? Assim, Judá, assim, o que sobressaía era Judá. Então, se considerava que a descendência de Davi tinha ficado com uma tribo, e se considerava que a outra parte eram as 10 tribos, né? Mas só para explicar essa questão do número. Então, nós falamos bastante sobre isso quando estudamos o início do reino dividido. Eu só queria lembrar, porque a gente precisa entender esse contexto em que Elias e Eliseu ministraram. Então, o que aconteceu nesse reino dividido? Essa tribo de Judá ficou com a descendência de Davi, e eles ficaram com a cidade, eles ficaram com a descendência de Davi e ficaram com a cidade de Davi, Jerusalém. As duas coisas são muito significativas, porque toda a promessa de Deus para colocar um rei para sempre sobre o seu povo, e até de onde vem a sequência, assim como Deus não mandou Jesus de qualquer povo, de qualquer nação, Jesus veio, encarnou, apareceu na terra. Não, ele veio como descendente de Abraão, ele veio como descendente de Davi, ele veio como tendo direito ao trono, por ser um descendente de Davi. Então, quando Deus mandou Jesus para a terra, Jesus veio para trazer algo novo, algo diferente, mas algo que representava uma sequência. Então, toda essa sequência, toda essa linhagem que nós temos em Jesus, estava aqui em Judá. Então ficou ali, e algumas vezes aparece isso, às vezes quando tinha um rei infiel, um dos descendentes de Davi que era infiel,
às vezes o registro fulano de tal fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e dá a entender que Deus ficava muito bravo, muito irado, mas aí fala assim, mas Deus não tirou a descendente de Davi, porque ele tinha feito uma promessa: não vou deixar apagar a lâmpada de Davi. Essa expressão aparece algumas vezes na história. Então, Judá, esse reino era muito menor, mas tinha Jerusalém, onde estava o templo, tinha descendentes de Davi. Então eles tinham preservado a linhagem, e o modelo e a promessa da presença de Deus estava ali. Então a história de Judá registra reis bons e reis maus, e reis mais ou menos, né? Tinha os três tipos, né? E houve períodos em que os reis se afastavam de Deus, o povo se afastava de Deus, houve idolatria, a descendência de Jezabel entrou na linhagem, justamente nessa época que nós estamos estudando, e contaminou Judá também. Porém, quando havia avivamentos, houve vários avivamentos em Judá, o povo voltava com tudo. Tinha um descendente de Davi mantendo a promessa, tinha o templo, a casa de Deus, Deus confirmava. Houve avivamentos tremendos nesse período do reino dividido, avivamentos que levavam o povo de volta, e havia restauração, eles voltavam a fazer as coisas do jeito que Deus tinha mandado. Fala várias vezes que eles voltavam para os princípios de Moisés, voltavam para os princípios de Davi, as coisas que Davi tinha instituído. Então restaurava, eles se afastavam, tinha ciclos, né, de apostasia e de restauração, e isso acontecia em Judá. Porém, a partir da divisão, a partir de Jeroboão, que foi o primeiro rei, essas 10 tribos nunca mais voltaram plenamente ao padrão de Deus. Então, naquela época, nós procuramos fazer bastante, né, estudamos bastante essa questão. Qual era o pecado de Jeroboão? Né? Ele colocou os bezerros de ouro, e aquele pecado foi chamado pecado de Jeroboão. Por causa do que ele fez, a casa de Jeroboão foi totalmente exterminada. Então eu coloquei aqui, a gente já fez mais ou menos essa ligação, mas esse aqui não vai até o final do cativeiro, mas essas foram as 4 famílias ou dinastias principais dessas 10 tribos de Israel. Começou com Jeroboão. Aí no tempo do filho dele, a casa dele foi exterminada por causa do pecado de Jeroboão. Depois veio Baasa, que veio depois dele, e também foi ele e o filho dele, quase igual a Jeroboão, né? Ele e o filho, no tempo do filho dele também, a casa dele foi completamente exterminada. Depois tem um rei que governou 7 dias, que eu não vou colocar aqui, né, que é Zinri. Mas aí que veio o pai de Acabe, Onri, que começou a casa, né, a gente conhece mais por Acabe, né? Geralmente a gente chama a família pelo primeiro rei, mas quem é mais conhecido nesse caso aqui foi o segundo rei, que foi Acabe e a esposa Jezabel, e depois a casa de Jeú, que nós estamos vendo agora. Então essas foram as 4 principais casas, né? Eu já dei para você os anos que cada um ficou. Esses aqui ficaram 20 e poucos anos, Acabe e Jezabel 40 e poucos anos, e a casa de Jeú 100 anos, né? 102 anos. Então, primeiro, lembrando, isso é assim até onde eu consigo ver. Eu considero uma coisa muito importante, porque esse aqui foi um fator que dominou a história do povo de Israel por vários séculos. Quer dizer, entre Salomão, 900 anos antes de Cristo, 900 e poucos anos antes de Cristo, até no cativeiro, né, essa parte de Israel foi levada para o cativeiro
cento e poucos anos antes de Judá, mas aqui, essa parte aqui, acho que foi 200 e alguns anos, né, o povo de Israel, assim, a parte de Israel, e depois mais cento e poucos anos com Judá. Eu não estou com os números exatos aqui. Mas esse período do reino dividido foi um período importante. Tem uma grande parte aqui da história bíblica que descreve esse reino dividido. E essa situação do reino dividido foi uma situação que não é uma coisa secundária, foi uma coisa que marcou a história. E inclusive depois nós nunca mais ficamos sabendo, que até hoje tem várias lendas, né, que essas 10 tribos, depois que foram para o cativeiro, para a Síria, os ingleses falavam que eles eram as 10 tribos, os mormons tentam falar que eles são das 10 tribos. Tem umas histórias muito esquisitas, estranhas, assim, falando, nós somos aquelas tribos que sumiram. Mas não tem, né, com certeza não tem nada a ver com isso. Mas isso foi uma coisa muito importante da história de Israel, do povo de Deus. Então, uma pergunta que eu tenho colocado sempre diante de vocês é: qual era esse pecado de Jeroboão? O que aconteceu nesse tempo? Por que esse pecado de Jeroboão foi tão marcante e tão duradouro? Então, olhando essa sequência da história que eu queria, estou falando tudo isso aí para vocês verem, assim, nós estamos tentando pegar essa visão mais de cima, assim, mais panorâmica, para entender onde está a história de Elias e Eliseu, para pelo menos entender uma parte do significado deles. Então, olhando essa história dessas 4 famílias que governaram a maior parte do reino dividido de Israel, eu coloquei aqui. Então, Jeroboão foi quem começou o pecado de Jeroboão. É chamado pecado de Jeroboão, que foi ele que instituiu. Então, tempo dele, pecado de Jeroboão. Baasa matou toda a casa de Jeroboão, mas continuou no pecado de Jeroboão. Então, nesse período aqui, qual era o problema de Israel? O que estava acontecendo em Israel? Eles estavam adorando nos bezerros de ouro. Esse pecado, até onde eu consigo ver, não eliminava Deus Jeová da memória do povo de Israel. Eles tinham os bezerros de ouro, eles não iam para Jerusalém, mas isso não significava que eles não reconheciam mais Deus Jeová, o Deus dos hebreus. Eles não consideravam que eles tinham abandonado Deus, eles estavam com uma mistura, esse foi o pecado de Jeroboão. Ele raciocinou, ele fez uma coisa consciente, ele não fez uma coisa assim, meio por tentação, meio por rumo, sem saber o que ele estava fazendo, não, ele fez uma coisa consciente. Eu não quero que o povo vá para Jerusalém. O que representa Jerusalém? Jerusalém representa a cidade onde Deus mora, representa Deus no centro, representa aquilo que Deus tinha instituído através de Moisés. Então tem a ordem de Deus, o culto a Deus, Deus sendo realmente o centro do povo dele. Então, quando Jeroboão falou, não é que eu estou abandonando Deus, mas eu não quero que o povo vá para Jerusalém. Então nós vamos adorar em outras. Então, em vez de ter uma cidade, nós vamos ter 2. Ele fez 2 bezerros de ouro, uma numa parte. Então ele facilitou, ele fez uma religião mais fácil. E aí a gente estudou tudo isso naquela época, né? Ele mudou as datas das festas, mas principalmente ele mudou o sacerdócio, ele mudou tudo. Mas ele mudou colocando parecido, muito parecido. Ele não fez um negócio totalmente, absurdamente diferente. Ele fez uma coisa semelhante, mas parecido, para o povo não ir para Jerusalém, para o povo ficar lá. Então, eu estava pensando sobre isso de novo hoje, e eu estava pensando, olha só, o pecado de Jeroboão, que foi um pecado tão
se tornou um pecado tão arraigado, ninguém dos 21 reis de Israel, nenhum deles conseguiu se livrar desse pecado. De todos os reis de Israel, um que parecia, assim, esse parece que vai ser fiel a Deus, é Jeú, aquele que Eliseu ungiu. Parecia, agora sim, ele veio cumprindo a ordem de Deus para acabar com o culto a Baal, esse vai ser fiel a Deus. Aí chega no fim, tem 2 capítulos de sangue, de juízo, de coisas que Jeú faz. Aí chega no fim e fala, porém, Jeú não abandonou os caminhos de Jeroboão. Ele acabou com Baal. Então é isso que eu queria mostrar aqui. Então Jeroboão e Baasa, pecado de Jeroboão. Aí quando chega Acabe e Jezabel, eles vão além. O pecado de Jezabel é pior do que o pecado de Jeroboão. O pecado de Jeroboão é terrível. Deus ordenou o extermínio de 2 casas. Deus depois vai falar no final, quando leva as 10 tribos para o cativeiro, ele vai falar muito sobre o pecado de Jeroboão. Então o pecado de Jeroboão não é um pecadinho, não. É um pecado muito, muito sério. Só que Acabe e Jezabel foram além. Eles foram além. Aí sim, nós temos um outro Deus, Baal, e não só um outro Deus, mas nós temos perseguição. Nós vimos isso, né? Que quando Eliseu mandou o profeta ungir Jeú, a mensagem profética era: agora eu estou ungindo você como rei, porque agora eu vou me vingar do sangue que Jezabel derramou. E até a gente viu que isso tem um paralelo com a meretriz de Apocalipse, né? Então, o pecado, e Jezabel, né, a figura de Jezabel, é a figura de uma meretriz, é uma figura de uma pessoa totalmente infiel. Então, uma coisa vai levando a outra. Mas eu queria mostrar, não sei se eu chamei atenção a isso, não me lembro agora, né, quando nós estudamos Jeroboão, qual foi a origem desse pecado? Lógico, se você for lá atrás, até pegar onde começou com Salomão, a origem de tudo é idolatria, é o coração não ser totalmente fiel a Deus. A origem de tudo é idolatria. Mas a origem imediata do pecado de Jeroboão foi divisão. Divisão. A razão porque ele inventou essa religião paralela, falsificada, misturada, achando que continua servindo a Deus, mas do meu jeito. Mas a razão disso é divisão. A razão porque ninguém saiu desse pecado é porque ninguém queria perder o controle. Todo mundo pensou igualzinho Jeroboão no início. O que Jeroboão falou? Nós estamos aqui com uma divisão. Mas se o povo que está comigo fosse adorar a Deus em Jerusalém, eu vou perder controle, eles vão me deixar. Então o medo de perder o controle, então isso é governo humano, isso é sistema humano. Agora, então, esse pecado foi a origem e foi levando e foi indo para frente, ok? Depois eu vamos falar sobre Elias e Eliseu, mas só para entender então a evolução da história aqui. Então Jeroboão e Baasa só entre aspas só tinham o pecado de Jeroboão, não precisava de mais nada, né? Mas só tinham o pecado de Jeroboão. Acabe e Jezabel tinha algo muito pior, que era o culto a Baal e a perseguição ao povo de Deus, aos profetas de Deus. Aí que entra Elias e Eliseu. O que aconteceu com Elias e Eliseu? O resultado, Elias começou, Eliseu terminou. O resultado do ministério de Elias e Eliseu foi acabar com Baal, acabar com a casa de Acabe e Jezabel. E o que aconteceu então? Aí tem uma nova família, uma nova linhagem, Jeú, não tem mais Baal,
mas continua no pecado de Jeroboão. Então, perceberam aqui? Começa com o pecado de Jeroboão, piora para Baal, depois volta para o pecado de Jeroboão. Então, Elias e Eliseu, nesse sentido, qual foi o efeito do ministério deles? Você pode até pensar, nossa, mas foi muito incompleto, porque eles salvaram Israel. A gente pode concluir, é difícil a gente falar assim, o que teria acontecido se... A gente não consegue responder essa pergunta, mas é quase certo da gente falar que se não fosse pelo ministério de Elias e Eliseu, que pôs fim a Baal, pôs fim a Jezabel, se não fosse isso, o juízo de Deus sobre Israel teria vindo muito antes. Então o que a gente pode fazer? Nossa, mas tudo que eles fizeram, é lógico que a gente tem que ver de uma forma muito mais ampla, tem outras coisas que eles fizeram, mas nesse sentido, assim, do reino de Israel e da situação, o que aconteceu foi que estava piorando, através de Elias e Eliseu, foi eliminado Baal, foi eliminada a casa de Jezabel, voltou, inclusive, como já mostrei, a casa de Jeú foi a casa que ficou mais tempo no trono, um pouco mais de 100 anos, e foi um período em que houve uma volta, mas não uma volta total para Deus, tá? Agora, só antes então da gente virar aqui e falar um pouco mais sobre Elias e Eliseu, eu continuo nessa pergunta: o que é o pecado de Jeroboão? O que é Baal? E o que representa Judá e Israel? A gente já tem oferecido algumas ideias sobre isso, não estou falando que são definitivas, mas são pensamentos, né? Essa grande divisão que nós temos, então, na história, você pode pensar, eu pensava assim, muito tempo eu ficava pensando, Judá e Israel, uma grande divisão, uma grande cisão. O que é semelhante na história da igreja? Aí a gente pensa, houve grandes divisões, por exemplo, entre a igreja romana e a igreja grega, né? A igreja católica romana e a igreja ortodoxa, né? Foi uma grande divisão. Mas não houve tanta diferença entre uma e outra, não parece representar isso. Aí a gente pode pensar, mas houve uma grande divisão entre os católicos e os protestantes. Mas aí você vai continuar analisando, assim, mas não está certo isso aí também. Então, aquilo que a gente já falou naquela época seria: Judá, como representa Jerusalém, o padrão de Deus, o governo de Deus, seria a parte da igreja mais, eu chamaria assim, a igreja subterrânea, a igreja não institucional, a igreja que durante toda a época, tem um livro que um historiador uma vez escreveu, chamado A Igreja Peregrina, que ele traça durante toda a história, sempre havia, muito antes da Reforma Protestante, durante toda a história, houve, nos primeiros séculos, né, alguns iam até para heresias também, né, mas os montanistas no 3º século já eram rejeitados pela igreja, nem tinha começado a igreja mais institucional em si, já houve algumas separações, né? Então, você pode traçar durante toda a história um povo que queria sair desse governo humano, queria sair desse pecado de Jeroboão, queria sair dessa forma de cultuar a Deus de uma forma paralela, porque o pecado de Jeroboão é fazer alguma coisa para segurar as pessoas, e eles são a maioria. Judá ficou com a minoria. Então acho que tem um paralelo interessante aí. Agora, para que durante toda a história tem havido guerra, houve muitas guerras entre Judá e Israel. Tem havido guerra entre a igreja institucional e a igreja não institucional. Tem havido muitas guerras. Mas
não é sempre Judá que está certo. A gente precisa entender isso também. Eles mantêm mais próximo à linhagem verdadeira. É mais fácil. Aqui, quando tem avivamento, volta mesmo. Mas muitas vezes Judá também teve reis terríveis, teve períodos terríveis de apostasia. Então, as pessoas, os grupos, os movimentos que saíram da igreja institucional nem sempre mantiveram a fé, nem sempre mantiveram a presença de Deus, muitas vezes caíram nos mesmos erros, mas não exatamente, porque você pode pensar o seguinte, não que seja melhor, é difícil a gente comparar isso. Esse pecado pior aqui de Jezabel entrou em Judá, o pecado de Jeroboão não. Por que não? Porque eles tinham Jerusalém, eles não iam fazer um negócio paralelo, entendeu? Então Judá não caiu no pecado de Jeroboão, só que Judá caiu em outras coisas que a gente pode até chamar realmente como piores, porque o culto a Baal, outras coisas semelhantes, eram piores ainda. Manassés, Acaz, teve reis assim que fizeram coisas tão ruins ou piores do que os reis de Israel. Mas eles estavam mais próximos. Então tem muitas implicações e muitos desdobramentos que eu não sei aplicar exatamente, mas eu acho que são chaves que podem ajudar a gente a entender um pouquinho essa situação. Então, basicamente eu queria mostrar, lembrar dessa diferença de Judá e Israel, ver esse contexto aqui, e aí vamos só fazer algumas considerações agora sobre Elias e Eliseu, ok? Então, Elias e Eliseu, então a gente pensando sobre Elias, Elias veio com uma missão. A Bíblia não fala de Deus dar uma missão em tantas palavras para ele, mas a gente olhando tudo que Elias fez, a gente vê que a preocupação e o foco de Elias como profeta de Deus, ele estava preocupado com o culto a Baal que veio através de Jezabel, Jezabel que trouxe isso lá da terra dela, e ela trouxe para Acabe, e eles instituíram isso em Israel. Então esse culto a Baal, que eu não diria que a única aplicação, mas uma maneira que faz bastante sentido para nós hoje é pensar, o pecado de Jeroboão é essa estrutura humana. Deus não deixou no Novo Testamento um modelo exato de governo, de culto, não tem normas específicas, mas existem princípios de Deus, tem o jeito de Deus de fazer as coisas e tem o jeito do homem de fazer as coisas. E a igreja, como Jeroboão, fez algo parecido, fez uma imitação, e eu não estou falando de uma igreja nem de outra, estou falando de todas. Nós substituímos o jeito de Deus de fazer as coisas e colocamos o nosso jeito. Então Jeroboão foi um cara inteligente, ele foi um cara muito líder, muito esperto, mas ele fez todas as coisas com uma motivação. Como que eu posso manter as pessoas debaixo do meu domínio? Eu não quero perder controle. Eu não quero que as pessoas se unam a Deus e fujam de mim. Gente, se as pessoas vão para Jerusalém e se unem a Deus e me abandonam, vá com Deus, fique com Deus. É muito melhor se ficar com Deus do que comigo, Mas qual o homem que está no trono que pensa assim? E não é só... É muito fácil a gente olhar para os outros, mas como é que nós estamos fazendo isso? Às vezes nós controlamos esposa, marido, filhos, familiares, amigos, grupos. Nós também. Esse instinto de controle está em todos nós, está em todo o nosso coração. Então esse era um problema. Agora, o culto a Baal, o que o culto a Baal representa? O culto a Baal era baseado em
fertilidade. Eles cultuavam Baal para poder ter chuvas, para poder ter lavouras, para poder ter sustento. Como a gente também já falou, isso começa até com uma coisa lícita, porque o que tem de errado a gente buscar Deus para provisão? Mas era buscar um caminho mais fácil para provisão. Baal é um atalho, eu não preciso fazer tudo que Deus exige, eu vou para um outro Deus que me dá provisão, que me dá prosperidade. Hoje nós também usamos o nome de Deus como, mais ou menos esse mesmo tipo de mistura, só que muitas vezes nós não estamos cultuando Deus, nós estamos cultuando um Deus falso que gira em torno de nós mesmos. Então, eu acho que a gente pode relacionar bastante Baal com essa tendência que também não se limita a algumas igrejas que a gente fala assim, aquela igreja prega prosperidade, a nossa não. Eu já vi muita gente falar assim, prosperidade, daí isso está tão também enraizado que permeou quase tudo. Então, Elias, ele veio com essa missão. A gente percebe que ele ficou frustrado depois, quem ficaria frustrado depois de cair fogo do céu e vir chuva e correr na frente 20 e tantos quilômetros, correndo mais rápido do que um cavalo na frente de Acabe, assim, tantas coisas tremendas que aconteceram no capítulo 18. No capítulo 19, Elias pede para morrer, Então, a princípio é difícil entender, mas se você entende que Elias veio com uma missão para pôr um fim, eles mataram os profetas de Baal, mas Jezabel continuou no trono, Jezabel continuou firme, defendendo Baal, e Elias foi perguntar para Deus, e aí Deus, que não adiantou nada. Então a gente percebe que a missão dele era trazer juízo sobre Baal, sobre o culto a Baal. Depois ele vai e leva a palavra profética para Acabe, dizendo, Acabe, você e Jezabel vão morrer, vão ser julgados, sua casa vai ser eliminada. Então isso tudo fazia parte da missão dele. Então Elias, ele é um precursor, ele é uma pessoa que representa aquele que anuncia o juízo de Deus. Ele anuncia que só Deus, só o Senhor é Deus. Ele anuncia que se não se arrepender vai ter juízo. A gente vê isso em João Batista. João Batista veio como precursor, falando também sobre fogo que viria depois dele. Então Elias é o profeta do fogo, João Batista é o profeta do fogo, mas nem João Batista e nem Elias, o fogo não aconteceu na vida deles. Elias viu o fogo cair do céu, Elias mandou fogo queimar aquelas duas companhias de soldados, mas ele não viu o fogo consumir Baal no tempo dele. Ele não viu. Então ele tem uma missão de anunciar, mas é uma missão incompleta. João Batista foi incompleto, ele não terminou o que ele veio para fazer, ele ficou, e até existe uma certa sombra sobre o final de João Batista, que ele pergunta até se Jesus era mesmo aquele que havia de vir. Então ele foi martirizado e tal. Então ele representa essa missão de anunciar, de falar de algo que virá, mas ele mesmo não consegue nem ver e nem fazer aquilo que vai executar a missão. Então, esse aqui é um dos tipos de ministério profético, porque os dois são profetas, Elias e Eliseu, os dois são profetas. Mas Elias é aquele profeta que anuncia, que parece que não consegue enxergar muito lá na frente, como que a própria mensagem dele, onde que vai terminar. Então ele fica meio frustrado, ele não consegue ver muito, e ele não consegue finalizar o que Deus deu para ele fazer. Eliseu é profeta também, mas ele tem um outro tipo de ministério profético. Então ele, como nós vimos, foi ele que executou os encargos que foram dados a Elias, que era exatamente para resolver a questão que Elias veio para fazer. Eliseu foi quem ungiu Jeú e foi quem ungiu Azael. Não ungiu, mas foi quem deu a palavra para ele.
Então, ele executou a missão de Elias. Porém, ele executa a missão de Deus de uma forma mais... Eliseu, apesar de ele ter feito essas duas coisas que trouxeram muito juízo, Eliseu, ele mostra muito mais. Elias, a gente não consegue ver muita compaixão, muita misericórdia na vida de Elias. Mas Eliseu é um homem que mostra isso o tempo inteiro. Então, ele executa a missão de Elias, mas dentro de um outro contexto. Então, Eliseu representa um ministério profético que até num certo sentido, você pode entender o ministério de Eliseu como todo esse período da igreja. Porque Eliseu, ele tem um período longo de ministério, né? Eliseu fica muito tempo, ele fica num tempo, ele demonstra os sinais do reino num contexto de apostasia. E é aquilo que a igreja tem que fazer durante a maior parte da história da igreja. Nós estamos convivendo com apostasia. Os avivamentos são períodos curtos, são momentos na história. A maior parte da história da igreja é num contexto de apostasia. Algumas pessoas fiéis, mas a maioria no pecado de Jeroboão, a maioria nos pecados de Baal. Essa é a história da igreja, a história contemporânea e a história passada. A maior parte disso. Mas é nesse tempo que a missão de Elias é realizada. Então tem muitas perguntas, eu sei que eu não estou respondendo todas elas, mas eu só queria mostrar mais uma coisa aqui, talvez até voltando aqui para vocês entenderem melhor. O que aconteceu no final do ministério de Eliseu, ok? Vamos só analisar um pouquinho melhor, completar talvez alguma coisa que a gente vai ver depois com mais detalhes, porque lembre que só para vocês terem, né, uma noção, se situar, nós já mostramos aquela cronologia de Eliseu. Eliseu ministrou durante um período de 60 anos, mais ou menos. Então, os primeiros 12 anos foi o período do filho de Acabe, né, Jeorão, filho de Acabe, e foi nesse período que a gente tem todos esses relatos nos primeiros capítulos de Segundo Reis, né, as curas, a mulher sunamita, o machado, os exércitos e tal. Então nós temos todas essas coisas acontecendo no início do ministério de Eliseu. Ainda não é Jeú. Aí depois, como eu tenho analisado, depois de Deus dar várias chances, várias oportunidades para o povo de Israel, desde o rei até o povo se arrepender, voltar para Deus, aí chega o momento então que Eliseu precisa fazer o que Deus tinha dado para Elias. Chegou o momento de juízo. Agora, o que aconteceu, né? Ele mudou dois reis, dois governantes, o governante da Síria e o governante de Israel. Azael, sobre a Síria, ele veio para trazer pressão de fora, um inimigo de fora, atacando a igreja, atacando o povo de Israel. Agora, Jeú, de dentro, ele executou juízo, ele fez uma limpeza. Para nós, a gente lê isso aqui, é muito sangue, é muita morte, a gente até estranha como que Jeú podia estar fazendo a vontade de Deus, que depois que ele mata um monte de gente, depois que ele faz uma limpeza geral, Deus fala assim: muito bem, Jeú, você fez a limpeza que eu queria que você fizesse. Então, para nós, assim, que a gente pensa sobre derramamento de sangue, a gente até estranha isso. Mas ele fez uma limpeza, claro que isso representa uma limpeza feita dentro da igreja para tirar a mistura, e eu não sei aplicar isso de uma forma muito específica, mas em muitas ocasiões Deus tem feito isso, né? A igreja vai afastando e depois Deus traz uma purificação. Tem coisas que Deus faz, até a gente poderia até comparar
com uns períodos mais recentes da história da igreja em que grandes televangelistas estavam no auge da popularidade, homens como Jimmy Swaggart, Jim Bakker e outros assim estavam alcançando milhões de pessoas por programas de televisão, e assim, isso multiplicado em muitas igrejas menores e campanhas, etc. E esses homens foram podados por Deus, esses homens foram julgados por Deus. Então algo aconteceu, quem sabe a gente poderia dizer que Deus estava julgando Baal, né? Porque o que estava acontecendo muito é indiferente. Eu não sou juiz, eu não posso avaliar cada um diante de Deus, mas de maneira geral a gente percebe que estava vindo uma onda muito forte que, aliás, tem continuado de uma forma talvez diferente, mas tem continuado. Mas são evidências do juízo de Deus. A gente pode até dizer que em alguns momentos Deus tem julgado a igreja, como aconteceu no tempo de Jeú. Mas agora voltando para essa frase que nós lemos no início, que o rei de Israel chegou para Eliseu no leito de morte e falou assim: meu pai, os carros de Israel e os seus cavaleiros. Uma diferença, assim, eu vou levantar uma observação, também não tenho assim, uma aplicação muito perfeita, mas é uma observação. Essa frase marcou o início de Eliseu, porque ele falou isso com Elias, quando Elias foi embora. Então isso marca o início do ministério de Eliseu e marcou agora também o final. Carros e cavaleiros, quando a gente pensa em Elias indo embora, a gente pensa, bom, ele falou isso porque ele viu um carro passar e levar Elias embora. Mas, de maneira geral, essa frase, se não fosse assim, pensar, bom, ele falou isso porque Elias, está vendo? Eu estou te vendo, estou vendo, porque era uma condição para ele receber a porção dobrada, ele tinha que ver Elias indo embora. Então, eu sempre associei a isso, e pode ser isso. Ele falou que, meu pai, carro de Israel e os seus cavaleiros, eu estou vendo o carro, eu estou vendo. Mas, em geral, essa expressão carro e cavaleiros fala de exército, é um exército. E essa seria uma das comparações entre Elias e Eliseu. Elias não participou de nenhuma batalha, ele não se envolveu. Houve batalhas, né? Acabe foi morto numa batalha, e houve outras batalhas, mas nenhuma dessas batalhas Elias aparece, ele não interfere, ele não faz nada. Elias, ele fala sobre juízo, ele não entra nessa questão de defesa, de guerra, ele não entra nisso. E essa frase que marca o início e o fim de Eliseu, ele não é uma pessoa que quer sangue, ele tem esse ministério de preservação. Acho que eu pus isso aqui, né? Que Eliseu, ele tem uma atuação de compaixão e de preservação. Muito interessante. Eliseu se envolveu em 3 ocasiões, que nós temos registrado aqui, 3 ocasiões em que houve exércitos. E todas as ocasiões ele atua para preservação de Israel dos inimigos, e ainda preservação sem matar os inimigos, né? Eu já falei isso, assim, que Eliseu é um cara singular na Bíblia, porque houve muitas vitórias de Deus, e nem era por causa do homem, por exemplo, Josafá não levantou a espada, mas os exércitos se matavam, né? E então, em todos esses casos, não houve morte, né? Não, assim, há preservação sem morte. Na primeira batalha que ele ajuda os 3 reis, eles também acho que se matam entre si, mas nas outras 2 ocasiões o exército inimigo é preservado também. E quando então você pensa nesse ministério de Eliseu, né,
ele trouxe esses dois reis, né, que era incumbência de Elias. Ele colocou Jeú sobre Israel e colocou Azael sobre a Síria. Jeú, ele não veio para acabar com Israel. Na verdade, a família de Jeú preservou Israel. Eu considero esse reinado aqui, essa família aqui de 100 anos, isso foi uma preservação. Então, depois nós vamos estudar isso em detalhes, mas eu só queria mostrar para vocês as duas, assim, mais ou menos o que está acontecendo durante esse período do reinado da família de Jeú. Então, olha comigo no capítulo 10, 2 Reis 10. Vamos ver assim como que foi o final da avaliação de Deus sobre a vida de Jeú e o que aconteceu com ele. 2 Reis 10, versículo 30. Vamos começar no versículo 28. Assim Jeú destruiu o culto a Baal em Israel. Então, olha só, isso é a avaliação que a Bíblia faz. Jeú destruiu o culto a Baal em Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel, a saber dos bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: por que fizeste bem executar o que é reto aos meus olhos, conforme tudo que eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Aí que entra Azael. Então eu queria que vocês vissem aqui, pela avaliação bíblica, o que aconteceu como resultado do ministério de Elias e Eliseu. Eliseu completando o que tinha faltado, ok? O que tinha para ser feito. Então, qual foi o resultado desses dois reis que foram colocados? Jeú, acabou de falar aqui, ele destruiu o culto a Baal. Cumpriu-se o propósito, inclusive, que Elias veio com essa missão, para trazer o juízo de Deus sobre o culto a Baal. E a gente, se é verdade essa análise que eu estou fazendo, que a troca, gente, eu falo isso com muito temor, porque jamais devemos entrar num espírito de divisão, num espírito de julgar o que acontece em outras igrejas e outros ministérios como não sendo de Deus. Eu não posso avaliar as pessoas que se convertem em igreja A, B, C ou D, eu não posso avaliar. Eu não posso avaliar as pessoas que são fiéis a Deus dentro da igreja católica, que a maioria dos evangelhos condena. Eu não posso avaliar muitas dessas coisas, mas as estruturas, existem estruturas na igreja católica, existem estruturas nas igrejas evangélicas, existem mensagens pregadas nas igrejas hoje que correspondem, eu não tenho dúvida disso. Tem coisas que correspondem ao pecado de Jeroboão, tem coisas que correspondem ao culto a Baal. Então nós precisamos fazer uma distinção entre essas coisas. Deus tem muita gente, em todo o tempo que estava essa turma levando o povo de Deus para se afastar de Deus, em todo esse tempo Deus tem pessoas verdadeiras. Deus mandou esses dois profetas que são gigantes na história do povo de Deus. Deus mandou esses dois profetas não para Judá, Ele mandou esses profetas para esse povo apóstata. Então Deus ama muito o povo dele que está na igreja católica, Deus ama muito o povo dele que está nas outras igrejas, que pregam prosperidade, que pregam qualquer outra coisa que não coincide com o que a gente vê como a verdade da palavra de Deus. Deus ama muito o povo dele. Deus ama os líderes também. Ele ama as pessoas que são enganadas, Ele dá chances. E uma das coisas que mais me impressiona
é que, ainda que a gente não sabe, a gente nem pode falar o que Elias quis, mas a gente associa muito Elias, porque até, né, vieram aquele comandante com 50 soldados para prender ele, manda fogo do céu e mata todo mundo. Então a gente associa muito Elias com esse homem aí que quer destruição, que ele não enxerga, não sei o que ia no coração de Elias, mas uma coisa muito clara é que Eliseu, ele vem, ele faz o que Deus mandou para Elias, mas ele faz com o objetivo de preservação. Ele dá chance até para o exército da Síria. Então, o juízo de Deus, um dia o juízo vem e não vai ter segunda chance, eu sei disso. Nós precisamos saber disso. Mas os juízos de Deus, nos seus primeiros estágios, nos seus estágios progressivos, os juízos de Deus têm um objetivo redentor. O que Deus quer mesmo é que o povo se volte para Deus. Então, Eliseu veio para que tanto Jeú, que faz uma limpeza, ele mata os seguidores de Baal, mas isso é para limpar o povo de Deus e para que o povo de Deus seja livre dessa contaminação. Mas como Jeú não foi fiel a Deus, ele usa esse outro instrumento. Então, segundo Reis 10:32, naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. Azael feriu-os em todas as fronteiras, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, que é aquela parte que ficava do outro lado do rio Jordão, os gaditas, os rubenitas, os manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Então, aí que está cumprindo a outra parte, que Deus estava enviando ataques de fora para levar o povo ao arrependimento. Então, olha só, Jeú, a Bíblia não fala que Jeú se arrependeu mais, não fala nada sobre Jeú, mas fala que ele andou nos caminhos de Jeroboão e que a partir dali Deus começou a enviar Azael, que foi o outro instrumento que Deus mandou Elias e que Eliseu fez, para trazer ataques, mas não para acabar com Israel. Olha como Deus fala aqui. Agora vão comigo para o capítulo 13, segundo Reis 13. Aqui tem o filho de Jeú. O filho de Jeú chama-se Jeoacás. Capítulo 13, versículo 1, ele começa a reinar, reinou 17 anos. Versículo 2, 13:2. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel, e não se apertou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Então, o que aconteceu? Versículo 4. Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria oprimia a Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de debaixo das mãos dos sírios. Assim os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como antes. Contudo, não se apartaram dos pecados de Jeroboão. Ok? Então, o juízo de Deus é para nos levar ao arrependimento. Isso parece uma coisa muito óbvia, mas eu queria deixar com vocês mais uma vez essa mensagem, que eu acho que é uma mensagem muito central da Bíblia, que às vezes Deus até coloca uma sentença de juízo, como aconteceu quando Elias falou com Acabe, né, depois que ele mandou matar Nabote. Deus mandou Elias lá e falou uma coisa terrível para Acabe: você vai morrer, sua casa vai ser exterminada, o que você fez foi terrível. Acabe, ele não pensou, pronto, agora acabou, ou nem se importar. Ele podia ter duas reações: se ele acreditasse, falar, agora acabou, Deus falou, Deus não vai voltar atrás. Ou se ele não se importasse, falar, e daí, você está falando isso, mas não vai acontecer nada disso. Acabe se importou, não houve um arrependimento completo, mas ele se arrependeu ao ponto de Deus falar,
não vou fazer isso nos seus dias. Então, eu chego à conclusão, aí tem muitos exemplos, né? Jonas foi pregar para Nínive e falou: em 40 dias vou destruir essa cidade. Deus falou, Deus não mente, Deus falou, vou destruir Nínive. Mas o povo se arrependeu, Deus falou assim: agora não vou mais. E Jonas ficou bravo. Né? Mas Deus muda as sentenças. Tem coisas que não dá para mudar mais. Um dia vai acontecer, porque o cálice vai enchendo. Tem coisas que não dá para mudar. Mas o que eu queria dizer, a razão, inclusive, porque a gente acha que devemos orar aqui na prefeitura, a razão porque nós devemos orar por nosso país, a razão porque nós não devemos assumir lados políticos, mas como igreja, nós devemos orar por arrependimento. Nós devemos nos arrepender. A igreja não tem o que fazer, ficar criticando o partido A ou o partido B. Nós temos que nos colocar diante de Deus e nos arrepender dos nossos pecados. As coisas estão acontecendo no nosso país, em todos os países, porque a igreja não está se apartando de Jeroboão, não está se apartando de Baal. Essa é a razão. A igreja não tem o papel de ficar fazendo movimentos políticos. A igreja tem o papel de se arrepender de pecados e pedir o favor de Deus sobre nós. Esse é o nosso papel. Foi o que Eliseu fez. Eliseu fez o que ele tinha que fazer. Ele colocou um rei cruel sobre a Síria. Mas olha só, eu queria chegar nesse ponto aqui. Aí, na morte de Eliseu, antes da morte de Eliseu, chega aí agora o neto de Jeú. Então, o que aconteceu com o filho de Jeú? O filho de Jeú estava sendo atacado por Azael, e ele se arrependeu, ele buscou a favor de Deus. Não tem sinais de um arrependimento total, mas o que eu quero dizer assim, se tivesse acontecido um arrependimento, se a igreja se arrepende, se a igreja se coloca diante de Deus, se a igreja se coloca, Deus, quem está errado? Claro que os governantes são pessoas que não estão servindo a Deus, claro que os países estão sendo dirigidos pelo príncipe desse mundo, mas onde está a igreja? Onde está a igreja? Se não mudar a igreja, a mudança de partido, a mudança de governante não vai melhorar, porque o que Deus está permitindo acontecer, está acontecendo como juízo. Isso é juízo. Nosso papel não é atacar sintoma, nosso papel é atacar a raiz está no povo de Deus. Nós que não estamos limpando a igreja de Jeroboão, de Baal, nós que não estamos fazendo isso. Mas no final das coisas, o neto de Jeú chega e chora sobre Eliseu nos seus momentos finais, e Eliseu, ele vai fazer uma coisa que vai desfazer, foi Eliseu que colocou, pela palavra de Deus, né? Foi Eliseu que colocou Azael sobre a Síria, e quando ele fala com Jeoás, pega uma flecha, atira essa flecha, porque você vai vencer sobre quem? Sobre a Síria, sobre Azael e sobre o filho de Azael. Na verdade, as vitórias foram sobre o filho de Azael. Então, por isso que Eliseu ficou indignado. Então, o mesmo homem que executa essa missão de Elias, de colocar Azael sobre a Síria, que é juízo sobre o povo de Deus, eu achei isso muito significativo. E Jeoás, quando ele fala com Azael, meu pai, os carros e os cavaleiros de Israel, ele de alguma maneira isso faz referência aos exércitos de Deus. São os exércitos de Deus que vão livrar Israel. E aí você tem, no final do capítulo 13, versículo 22, 13 e 22, Azael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás, ok? Filho de Jeú. Porém, o Senhor teve misericórdia deles, se compadeceu deles e tornou para eles, por amor de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, até hoje, né, quando
o escritor estava escrevendo, até hoje não os quis destruir, nem lançá-los de sua presença. Irmãos, será que dá para a gente sentir esse coração de Deus? Que durante o tempo, esse tempo de apostasia, esses homens que não se apartavam de Jeroboão, mesmo assim, Deus falou assim: eu não quero lançar vocês da minha presença. E aí o Senhor, aí fala que morreu Azael no versículo 24, versículo 25, então Jeoás, filho de Jeoacás, retomou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que ele tinha tomado na guerra das mãos de Jeoacás seu pai, 3 vezes, como foi a profecia de Eliseu, 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Então, gente, tem muitas coisas que permanecem, mas eu queria mostrar essa missão dentro do contexto de Israel. Se a gente pensar a missão de Eliseu para terminar o que Elias começou, que até termina mais ou menos a linha histórica de Eliseu, ele colocou Jeú e colocou Azael, mas não terminou assim. Antes de sua morte, ele profetiza e ele dá essa promessa de livramento para o neto de Jeú. Então, a missão de Elias são coisas complementares. A missão de Elias foi: Deus quer julgar Acabe, Deus quer julgar Baal. Mas a missão de Eliseu, completando a missão de Elias, mas Eliseu, ele trabalha com compaixão, ele trabalha com o povo comum, como nós vimos, né? Ele mostra evidências do reino. Meus irmãos, é possível Deus manifestar o seu reino no tempo de Acabe? É possível Deus manifestar o seu reino no tempo de toda esta apostasia? É possível. Eliseu mostrou. É possível demonstrar sinais do reino de Deus mesmo nesse tempo. E a missão do povo de Deus, Deus vai julgar um dia, como já falei, não tem jeito do reino de Deus vir sem juízo, vai ter que ter um juízo final, vai ter que ter um juízo forte. Mas a missão nossa como povo de Deus, quando nós oramos, qual é a nossa oração? Acaba com eles, Deus, destrua, julga a igreja, tira esses homens. Não, Deus pode, Deus vai fazer do jeito que Ele quer, Ele vai tirar pessoas, mas a nossa missão é Eliseu, a nossa missão é preservação, ok? Senhor Deus, nós pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Pedimos que de alguma maneira essas coisas possam ser aplicadas, porque nosso desejo é ver evidências do Teu reino entre nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, os olhos do Teu povo, e que o Senhor levante ministérios proféticos como esses, para trazer livramento, para trazer avisos e para agir nos nossos dias também. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.